nobres palestrantes aqui, que com certeza vão ter muito a agregar nesse tema, né, que tem todo o contexto de atualidade, né, porque essa questão, né, de ambiental, sustentabilidade e governança, né, ela é o motor, né, ela faz a diferença no negócio. E se ela faz diferença no negócio, ela é, com certeza, pautada no risco, que é o critério mais independente, mais objetivo que você tem para tomadas de decisão, né? Todos os processos de negócio das organizações e os aspectos de interesse da sociedade em geral estão, né, de algum modo, representados nessas 3 letrinhas aí do ESG, e o equilíbrio dessas ações, né, com base numa gestão de risco que integre, que busque contemplar os diferentes aspectos, né, é o que vai poder, de algum modo, reduzir aí os gaps de entendimento, né, e uma maior convergência de objetivos e de resultados, tanto de negócio quanto os resultados de interesse social, né. Enfim, temos aí uma possibilidade ampla, né, de termos diferentes visões sobre esse tema, e a gente espera, né, que possamos, nessa oportunidade, né, ter, nesse breve tempo de apresentação que vamos ter, né, uma cobertura que possa, de algum modo, satisfazer as expectativas que todos vocês têm. Antes de iniciar, né, eu queria agradecer em nome da Abrisco. A Abrisco é a Associação Brasileira de Análise de Risco, Segurança de Processo e Confiabilidade. É uma entidade genuinamente brasileira, né, composta por profissionais que se dedicam, né, diuturnamente nesse tema de segurança, né, de análise de risco, de engenharia de confiabilidade, e a gente está aberto, né, a todas as demandas que vierem envolvendo esses temas aí. Tá? Então, depois, se quiserem, é só nos consultar através do próprio site, né, abrisco.com.br, né, e a gente está aí para poder contribuir. Bom, sem mais delongas, né, eu queria convidar, né, para iniciarmos esse bloco, né, o Davi Pereira, diretor de negócios da DSS, né, para que ele possa fazer, né, a exposição dele. Davi, é com você. Temos aí 10 minutos, por favor. Obrigado, Elton. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui podendo representar a DSS nesse fórum. Agradecer aí o IBP pela oportunidade. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel também. Acho que o tema foi super bem colocado aqui pelo Elton. A gente trouxe essa questão do risco como elemento de integração da sustentabilidade, e isso vem que nós da DSS, né, temos visto bastante isso no dia a dia com nossos clientes, em diferentes operações, em como que o risco pode ser realmente um elemento de ligação para que você tenha visibilidade, para que você tenha conhecimento e para que você tenha formas de atuar nos diferentes aspectos da sustentabilidade, né? Então, acho que nesse evento a gente teve a oportunidade de falar muito sobre como as novas regulações, sobre como que a sociedade tem demandado das empresas que se posicione para que tenha um impacto positivo, para que realmente mitigue também os impactos negativos que tem nas suas operações. E um pouco do que a gente vai trazer aqui, o que eu vou tentar abordar um pouco nesses nossos 10 minutos iniciais aqui, é como que a gente pode ter uma visão do risco, né? Aproveitando o nosso presidente aqui da Abrisco do meu lado para trazer esse tema, como que a gente pode identificar os riscos, né, que, na nossa experiência, comunicam coisas diferentes, né? As pessoas têm uma visão diferente sobre o que é risco. Às vezes leva para o lado de segurança, leva para o lado financeiro, econômico, de cadeia de suprimento. Mas, se a gente pensar no risco como um evento, né, que pode trazer aspectos positivos e negativos, e que, para controlar esse evento, eu tenho barreiras e tenho métodos de controle, eu começo a integrar todas as visões. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui, né? Então, eu trouxe 5 pontos aqui para a gente pensar como as empresas podem ir além do compliance, além de atender simplesmente a regulação, e realmente usar
esse entendimento dos riscos como um elemento aí de integração das diferentes áreas, dos diferentes esforços, né? Então, acho que o primeiro elemento que eu queria falar é um pouco sobre o entendimento, né? O ponto de partida é a gente entender quais são os riscos, né? O que pode dar errado, o que pode dar muito certo ali naquela operação. E para cada evento desse, realmente identificar os controles, as barreiras e as formas de evitar ou gerenciar aquela questão. O que a gente percebe, muitas vezes, é que, para um mesmo evento, você tem diferentes óticas na empresa, né? Então, imagina, por exemplo, o vazamento de um produto químico, né, que tem, enfim, uma consequência negativa para as pessoas, para o ambiente, para a imagem, para a operação. E não é incomum a gente ter nas empresas grupos diferentes, né, um grupo de segurança ocupacional preocupado com o aspecto de aquele produto atingir uma pessoa, né? Um grupo de ambiental com a preocupação de, poxa, será que vai contaminar o solo, o rio, o ar, né? A segurança de processo, preocupada com a preservação do ativo, né? E as diferentes inspeções, as diferentes atuações não necessariamente se falam e se conversam, né? Então, entender esses riscos é o ponto de partida para que comece a convergir todas essas áreas, todas essas diferentes linhas de atuação da empresa, né? O segundo elemento é a gente começar a evitar essa visão compartimentada, né? Então, como que eu começo a compartilhar essa visão unificada? Como é que eu começo a integrar os esforços? Porque, às vezes, uma atuação da equipe de segurança ocupacional vai ter, obviamente, a atuação na contenção de um efeito ambiental, socioeconômico. Então, como que eu consigo ligar essas coisas? Então, criar essa conexão é super importante. E, para isso, entra o terceiro elemento, né? Também não é incomum a gente ver que as empresas têm um volume de dados muito grande, né? Boltais, RASOPs, diversos controles, planilhas, checklists. Então, esse volume de dados, digitais ou não, né, eles precisam ser trazidos para um controle. E hoje, né, com tecnologias de análise de dados mais avançadas, com inteligência artificial, a gente consegue trazer maiores insights, maiores entendimentos do que tem ali para acontecer no controle desses eventos indesejáveis, né? Então, com isso, eu consigo gerar insights, eu consigo gerar recomendações para que as equipes de operação, as equipes de campo, possam atuar com uma maior percepção de risco, né, e com maior alinhamento nesse entendimento, né? Por exemplo, se eu tenho um histórico todo de manutenção de um tanque, né, que está com esse produto químico, eu tenho o histórico de trabalhos ali a quente, por perto, eu tenho todo o histórico de análises mais proativas de quase acidentes ou desvios que têm acontecido, eu consigo aí passar a dar um direcionamento mais assertivo para as equipes de campo, para as equipes de operação, para que eles possam atuar no que realmente é crítico, que realmente é importante, né? E isso, obviamente, tem uma atuação direta na mitigação dos efeitos indesejáveis e dos controles. E, por último, acho que o elemento que a gente coloca aqui é como que eu faço para definir uma governança e inserir tudo isso que eu falei dentro da rotina, né? Acho que um desafio que a gente vê e um ponto que é crucial, na nossa opinião, nessa questão, não criar uma nova atividade, uma nova camada, né, mas integrar esses insights, integrar essa visão unificada nas rotinas da equipe, né, desde do diálogo diário de segurança, da reunião de planejamento de operação ou de manutenção. Como que eu faço que essa visão, né, do que pode dar errado, do que pode estar certo, quais são os controles que eu tenho para prevenir e mitigar, que eles façam parte do dia a dia dessas equipes, né? Então, eu acho que, com a aplicação desses 5 elementos, a gente começa a criar o arcabouço para que eu consiga derivar daí quais são os indicadores críticos que a organização precisa observar, o que a empresa precisa entender para que destaque os riscos mais materiais, e aí entrando também a dupla materialidade, né? Não só para o acionista, não só para a empresa,
mas para a sociedade como um todo. Tá? Então, acho que esse é o ponto que a gente queria trazer, ou seja, a nossa visão é que, além de olhar os aspectos positivos do ESG, que a gente discutiu bastante ao longo desse evento, aproveitar o arcabouço de gestão de risco, né, de entendimento da dinâmica da operação, das barreiras e dos controles, para que eu consiga tirar daí, sim, indicadores, aspectos materiais, meu plano de comunicação com a sociedade, com os acionistas, para que eu possa, com isso, direcionar os esforços de todos na operação. Tá? Então, acho que essa é a nossa proposição, a nossa provocação como que a gente consegue usar isso realmente para convergir os esforços de todos na empresa para que saibam o que é materialidade. Né? Então, acho que esse é o grande ponto que a gente dá partida aqui nesse painel. Perfeito, Davi, muito obrigado aí. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o bloco final, né? Para a finalização do bloco. Então, eu queria, nessa oportunidade, convidar a Lucia Helena, gerente de SI da SBM Offshore, né, para que possa fazer as suas considerações, por favor. E avisar ao público que está acompanhando, vocês já podem mandar perguntas. Eu só vou pedir a vocês que, por favor, não deixem de se identificar, porque senão não vejo no nome de quem foi feita a pergunta. Tá? Muito obrigado. Lucia, com você. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande compor essa mesa e falar de um tema tão relevante para o nosso negócio. Afinal de contas, o que se faz na indústria de óleo e gás, se não gerenciar riscos o tempo todo? Na fala que eu trouxe hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do como a SBM Offshore tem trabalhado para gerenciar os seus riscos. A SBM colocou o ESG como base da sua estratégia e todo o planejamento estratégico da empresa, as metas, os planos para hoje e para o futuro, estão baseados nos pilares de ESG, desde a nossa visão, os nossos valores, os nossos princípios. Poderíamos falar de muitas coisas aqui, como gerenciamos o meio ambiente, como fazemos o tratamento dos nossos stakeholders, como gerenciamos os stakeholders, como gerenciamos os riscos operacionais, mas a gente vai focar em um dos temas, que é como gerenciamos os riscos que podem afetar as pessoas, porque, afinal de contas, são as nossas pessoas que todos os dias lidam com esses riscos que a gente tenta controlar e mitigar, muitas vezes estando bem distante deles. Nós entendemos que cuidar da segurança das pessoas é, antes de tudo, um compromisso ético, porque nenhuma empresa vai querer ver o seu processo, o seu produto, o seu serviço associado a catástrofes ambientais ou a perdas de vidas, ou mesmo ferimento de pessoas. É também um compromisso moral, e para isso existe a governança, porque nós temos requisitos a cumprir, existem legislações, existem regras que precisam ser cumpridas, e nós precisamos prestar conta disso à sociedade. Mas também é um compromisso estratégico, porque nenhuma empresa vai se sustentar ou vai atrair nem reter talentos se ela não tiver uma boa reputação, tanto na gestão ambiental, como na gestão de pessoas, como também no cumprimento dos requisitos legais. Então, baseado nisso, a SBM iniciou o que nós estamos chamando de Jornada de Fatores Humanos, há pouco menos de 3 anos. Começamos a observar as nossas práticas, fizemos uma análise crítica bem detalhada de onde estávamos e começamos a entender que, por mais que haviam processos, procedimentos, treinamentos, alguns acidentes continuavam acontecendo, algumas perdas continuavam acontecendo. E era como se a gente tivesse estacionado em um determinado patamar. E ali nós reconhecemos que tudo o que foi feito nos trouxe até ali, mas, se a gente quiser seguir adiante, precisava fazer alguma coisa diferente. Então, nós começamos a pensar um pouco diferente, colocar as pessoas no centro da nossa estratégia e entender que tudo que nós fazemos cria um contexto, e esse contexto vai direcionar como as pessoas vão se comportar. Analisando as nossas fraquezas e percebendo por que os incidentes continuavam acontecendo, por que a gente não conseguia progredir, por que pessoas tão bem treinadas, às vezes, cometiam falhas. E nós vimos também que somente atuar nas pessoas, fazer comitê de cultura justa, fazer desligamentos, não estava ajudando. Nós pensamos em fazer uma estratégia diferente. Nossa estratégia se baseou em 3 fases. A primeira fase nós chamamos de awareness, era quando trouxemos a liderança para conversar, mostramos os dados cruz e fizemos a gente refletir. Gente, é aqui que nós estamos, essa é a nossa empresa, é assim que nós somos, mas a gente pode fazer diferente. E começamos a falar de fatores humanos.
para todos os níveis de liderança. Na segunda fase, nós fomos buscar o engajamento, porque, como o Davi bem falou, risco é entendido pelo financeiro de uma forma, pelo RH de outra, pela segurança de outra. E nós percebemos que trabalhávamos muito em silos, e a gente precisava quebrar esses silos. Nada melhor do que construir um plano de ação participativo com todas as áreas, para que cada área pudesse perceber onde ela pode contribuir para melhorar a gestão dos riscos da empresa. E a terceira fase, nós estamos chamando de incorporação, é onde a gente pega tudo isso que a gente aprendeu e incorpora no sistema de gestão, de modo que, mesmo quando essa liderança mudar, que vai mudar, os novos entrantes vão seguir o que foi iniciado. O que nós conseguimos de resultado até agora? Foi modificado o processo de onboarding, de modo que todas as pessoas que entram elas já sentem onde elas estão, qual é a nossa cultura, quais são os nossos valores, e isso torna a cultura mais homogênea na organização. Nós melhoramos o nosso processo de investigação de acidente, incorporando os aspectos de fatores humanos, visando sair do vigiar e punir e do comando e controle e mudar para uma cultura de aprendizagem. E nós aprendemos nesse processo que ninguém erra sozinho, que mesmo quando um operador viola um procedimento, ele também não violou sozinho, alguém errou junto com ele, e todos nós podemos aprender com isso. Nesse processo, nós avaliamos, com esse novo olhar, mais de 200 acidentes, já foram validados pelo Comitê de Liderança mais de 60 ocorrências, onde a gente compartilha o aprendizado entre todas as áreas. Mais de 300 líderes foram treinados, e nós incluímos ali os terceirizados, porque vimos que, quando se fala de segurança, não pode ter crachá, não pode ter camisa, todos precisam ter as mesmas oportunidades e o mesmo conhecimento. E também percebemos, e isso foi um ganho colateral, quando a gente começou a permitir que as pessoas falassem, elas começaram a falar. E o nosso número de eventos aumentou. E isso pode acontecer, e eu já vi acontecer em muitas empresas. Você começa a falar de cultura de segurança e, de repente, o número de acidentes aumenta. Mas será que aumentou mesmo? Será que agora você está vendo coisas que antes você não via? Então, nós dobramos o número de observações de segurança de 2022 comparando com 2021, e, em 2023, nós já fizemos quase o mesmo número do ano passado, contando até maio. O número de LOPCs, são pequenas perdas de process safety, também aumentou o número de registros. E a gente começa a ver aqueles acidentezinhos que antigamente poderiam passar direto. Primeiros socorros, pequenas falhas, quedas de objetos, etc. Então, nós vimos que agora nós temos que lidar com esse número de informações. Como vamos tratar isso de forma inteligente é o nosso próximo desafio. E o que vem por aí? Uma análise crítica mais detalhada dos incidentes que estão acontecendo, um olhar mais detalhado sobre aqueles que podem causar grandes perdas, fatalidades e acidentes sérios. Nós estamos chamando isso de SIFP, que seria o Serious Injuries and Fatality Prevention. Estamos implementando esse programa. E também observamos que a gente precisa tratar o ser humano de forma holística. Cuidar do bem-estar, então a gente tem um programa de Be Well, onde a gente procura prover um ambiente de trabalho mais agradável para as pessoas, um programa de mental health, que acho que foi um dos grandes legados da pandemia, e nós não podemos deixar de olhar para isso. Dessa forma, nós estamos procurando criar um contexto onde a gente possa favorecer um ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável e mais sustentável para nós e para as novas gerações que vão chegar, para que a nossa empresa seja uma empresa que seja de escolha das pessoas que querem ver o negócio de óleo e gás crescer, e que essas pessoas vão nos ajudar a fazer a transição energética, que é o objetivo de todos nós. Então, muito obrigada aqui pela oportunidade. Vou devolver para o moderador e aprender um pouco mais com todo mundo que está aqui. Lucy, muito obrigado aí pela sua fala, né? Foi bem interessante, uma visão que eu acho que certamente, né, traz aí uma carga importante a ser considerada, né? Tem toda uma densidade a respeito de risco que os fatores humanos certamente trazem, né, e nos obrigam a mudar em relação a isso. Mas vamos lá, dando sequência aqui à nossa sessão, eu queria convidar o Flaubert Machado, gerente-geral de estratégia do Centro de Excelência em SMS da Petrobras, né, que vai aqui fazer as suas considerações. Flaubert, é com você, fica à vontade. Obrigado, Elton. Cumprimentar aqui a Lucy, o Davi. Boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui. Parabenizar o IBP pela organização desse evento e por a gente poder ter esse espaço aqui para falar um pouquinho também de gestão de riscos, né, e sustentabilidade. A Lucy ficou me tentando aqui. Eu estou tentado a falar de fatores humanos o evento todo, porque é um assunto que eu tenho uma certa paixão pelo tema,
mas eu vou tentar manter o meu roteirinho aqui dos 10 minutos, refletindo sobre esse tema, né, sobre essa questão da sustentabilidade, o nosso evento aqui de ESG, e olhando um pouquinho no contexto mais amplo, né, no contexto mundial, acho que é um exercício que todo mundo já fez, todo mundo tem percebido, como cada ano que a gente olha o Global Report Risk, né, e a gente vê que os riscos estão mudando. 10 anos atrás, predominantemente mais econômicos, e esse ano a gente já olha ali dentro do top 6, 5 ambientais, um social. E tem uma coisa que chama atenção. Eles são extremamente interdependentes. E eles podem ter uma escala global. É uma coisa assim para a gente pensar, porque um vírus, uma superbactéria que surge de um lado do planeta, poucas horas depois de um voo pode estar num outro continente, um evento natural que causa uma ruptura numa cadeia logística de suprimento e afeta o outro lado do planeta, e esse é o ambiente que nós estamos hoje, né? E então essa palavra interdependência, ela é uma primeira palavra que eu gostaria de deixar aqui para a gente refletir, porque isso não é só a nível global, né? E isso acaba exigindo uma outra forma de tratativa entre os países, entre as corporações, mas a gente traz isso para dentro da empresa também, como o Davi falou. Né, os riscos, nossos riscos empresariais, eles também têm uma interdependência muito forte. Para a gente poder fazer uma boa gestão de risco dentro da empresa, todas as áreas da empresa, como a Lucy falou, precisam estar muito bem engajadas, né? Quando a gente lembra lá do que está a ISO 31000 traz, né, ela fala que a gestão de risco tem que estar em todos os processos e atividades da empresa, da corporação, né? Sejam elas atividades quais forem. Não é a gestão de riscos não é uma tarefa da área de riscos ou da área de SMS, da área de HSE. É uma tarefa da empresa toda. E o ponto que conversa muito com esse tema de fatores humanos que a Lucy trouxe, né, como é que a gente consegue perceber esses riscos dentro da empresa de forma antecipada para que a gente possa se planejar e se preparar. É preciso ter integração, é preciso ter muita competência técnica, na nossa indústria principalmente. A gente fala que os principais cenários de risco da nossa indústria e segurança de processo é um tema central para a nossa indústria de óleo e gás, falando de sustentabilidade, e é um tema que exige muita competência técnica, né? Então tem que ter muito investimento nas equipes, né? E precisa também ter processo, ter governança, né? Então esse é um ponto fundamental. E é interessante que quando a ISO 31000 fala da gestão de riscos empresariais, né, ela cita várias vezes também a palavra partes interessadas. Então, acho que é outra palavra para a gente ficar aqui. Não dá mais hoje para a gente pensar na gestão de riscos das nossas empresas sem o envolvimento também, sem ouvir todas as partes interessadas que são impactadas de alguma forma pelo nosso negócio. Então, é um desafio cada vez maior, né, a gente fazer uma boa gestão integrada, né, que é o tema aqui do nosso painel, né, de riscos, e está claro que isso se conecta fortemente com a questão de sustentabilidade. E explorando um pouquinho também o tema, o que a gente poderia entender como sustentabilidade ou um crescimento sustentável das nossas empresas, eu gosto muito daquele pensamento que fala assim, fazer esse crescimento sustentável é a gente tomar decisões hoje, né, mas pensando também, respeitando o direito das gerações futuras também fazendo as suas escolhas. E aí entra a questão da responsabilidade ética também, né, que a Lucy trouxe, né, tentando fazer uma costura aqui entre os nossos temas, né, porque essa questão vai muito além do compliance, né, quando a gente fala de sustentabilidade nas nossas organizações, vai além do compliance. Se a gente quer trabalhar com excelência, se a gente quer trabalhar para ter bons resultados no curto, médio e longo prazo, essa visão é fundamental. Eu puxo um pouquinho aqui para, no caso da Petrobras, dentro da nossa política de SMS, a gente tem 5 princípios muito fortes, né? E o primeiro deles é que a gente fala que a saúde, segurança, o meio ambiente, os aspectos de sustentabilidade, eles são um valor para a empresa. Flávio, mas como é que é isso? Não, se é valor para a empresa, é porque é a forma como a gente faz as coisas. Então, isso tem que estar integrado às decisões do negócio.
precisa estar integrado às nossas estratégias. E é assim que isso acontece, né? Integrado às nossas métricas de topo da organização. Então, eu quero gerar valor para a sociedade, mas eu tenho lá métricas, né, de redução da nossa intensidade de carbono, eu tenho uma métrica relacionada a não ter vazamento de óleo e outros produtos que possam causar impacto ambiental, e também metas relacionadas à segurança e saúde das pessoas. Então, para ter sucesso, a gente tem que fazer dessa forma. E isso também impacta a remuneração dos nossos executivos, das nossas equipes, porque é um alinhamento de incentivo, para que isso faça parte realmente da forma como a gente quer que as pessoas tomem as melhores decisões no dia a dia, né? O segundo princípio nosso é o respeito à vida, e aí tem tudo a ver com o que a gente está falando, essa questão da atenção total às pessoas, que é uma marca muito forte hoje dessa gestão da Petrobras, esse olhar, colocar as pessoas no centro das nossas decisões e cuidar do nosso melhor ativo, que são as nossas pessoas, né? São as nossas equipes. Então, cuidando desses aspectos de segurança e saúde e bem-estar das equipes. O terceiro princípio é o tema do painel. Não podia faltar numa empresa como a nossa. O nosso terceiro princípio da política de SMS é que a empresa deve adotar uma gestão baseada em riscos. Esse é o nosso modelo de gestão. É a nossa forma de fazer a gestão dos nossos riscos operacionais. Gestão baseada em riscos. A maioria de vocês já conhece bem o conceito. O Elton poderia dar uma aula aqui, né? Estamos com o nosso representante da Brisco aqui. Mas é reconhecer que nem todos os riscos são iguais e que existe um recurso finito e que você precisa conhecer muito bem os riscos da tua atividade, botar os teus melhores recursos no cenário de maior risco e fazer muito bem o gerenciamento de todas essas barreiras de prevenção e mitigação. O quarto princípio, ele fala exatamente da sustentabilidade dos nossos negócios. A gente tem um capítulo especial no nosso plano estratégico, que é o capítulo de ESG ou de ASG, como queira, né, de ambiental, social e de governança, que a gente tem vários compromissos olhando para hoje e para o futuro, né, que visam tornar a empresa mais resiliente para esse futuro, né, que a gente entende que tem cada vez mais preocupação com as questões que impactam o mundo, né? Então, essa responsabilidade das empresas, não só de criarem valor, mas também de tornarem um mundo melhor para as pessoas, né, e pensando nas gerações futuras. E, por fim, não menos importante, a parte de excelência e transparência no desempenho, que, aí, como eu falei, vai muito além da conformidade legal. Nós somos uma indústria extremamente regulada, e é bom que seja assim, né? A gente precisa ter esse convívio harmonioso com todos os nossos órgãos reguladores que nos fiscalizam e requisitos extremamente importantes que mantêm a nossa indústria saudável, e a gente, às vezes, precisa ir além disso, né? Para a gente alcançar a excelência como indústria, a gente precisa envolver toda a nossa cadeia de fornecedores, toda a nossa cadeia de suprimentos, trocar experiências entre os parceiros, né, como indústria. Um evento como esse aqui é extremamente importante, né, promovido pelo IBP, porque, no final das contas, gestão de riscos. Essa última palavra que eu gostaria de deixar também para a gente refletir é exatamente esse compartilhamento de aprendizado, né? Se a gente for pensar nos 4 pilares ali da gestão de riscos, né, Elton, do framework que é mundial, que começa com o comprometimento da liderança, entender bem os perigos e riscos da tua atividade, fazer bem a gestão desses riscos e aprender, né, com a experiência. E esse compartilhar é fundamental, né? Aprender com o que deu errado, aprender com o que deu certo, mas que a gente possa estar trocando informações, porque eu costumo falar muito isso nas reuniões que eu participo, né, tanto dentro da empresa como fora. Quando a gente fala da segurança, da saúde das pessoas, do cuidado com o meio ambiente, a gente não compete, a gente coopera. Então, eu queria fechar com essa frase aqui de cooperação, no sentido de que nós, como indústria, possamos cada vez mais aprimorar a nossa gestão de riscos e ter uma indústria cada vez mais forte, mais segura e mais sustentável. Bom, quero agradecer a você, Flaubert, pelas palavras. Acho que, né, certamente trouxe muitos conceitos importantes nesses princípios que norteiam aí a gestão da empresa, né, da Petrobras, que você está representando aqui. Certamente tem aspectos que dizem, né,
muita coisa para todo mundo com relação a essas questões do risco. Eu queria, bom, primeiro eu vou fazer um convite aos que estão aqui acompanhando, se assim desejarem, podem mandar perguntas, tá? Temos espaço para isso, tá? Se vocês não tiverem, eu vou usar as minhas, eu tenho um saco de perguntas aqui para todos eles. Eu queria começar fazendo a transferência de uma pergunta feita pelo Breno Medeiros, da Deloitte, né? A primeira pergunta que ele encaminhou foi a seguinte, e eu vou dirigi-la a você, Davi. Uma vez identificados os riscos, qual a melhor maneira de agir? Mapeamento de soluções disponíveis no mercado antes de decidir desenvolver internamente, né? E como é que vocês fazem esse mapeamento externo de soluções disponíveis? Então, se você tiver condições de dar suas considerações a esse respeito, por favor. Muito bom, Breno. Obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Acho que eu falei muito aqui da identificação, né? Acho que o Flaubert trouxe uma fala que, para mim, é super importante. Acho que, quando eu falei de quebrar os silos, né? De quebrar essas visões aqui, é muito do que você falou das partes interessadas, né? Na hora que eu faço uma análise de risco, pensando no impacto que pode trazer para diferentes atores, para diferentes áreas, eu abro essa visão, né? É muito comum a gente olhar no passado as análises que eram feitas, ela tinha um foco muito fechado, né? É só na operação, é só na produção, é só no supply chain, é só no financeiro. E eu acho que esse aspecto mais amplo de avaliação para todas as consequências possíveis é o primeiro passo para te responder. Acho que uma vez que a gente identifica e eu tenho claro quais são as consequências daquele evento para diferentes atores, a gente passa a definir os controles, né? E nesses controles, acho que o primeiro passo é olhar para dentro de casa, né? Olhar para o corpo técnico da empresa, para as melhores práticas de engenharia e normas, para a gente definir quais são os controles mínimos. Mas também tem uma troca muito grande, né? Acho que a gente tem experimentado benchmarks, a gente tem experimentado conversas em fóruns como a BRIS e outras entidades da indústria, onde a gente consegue compartilhar, né? Eu acho que melhores práticas para prevenção de riscos está na linha do que o Flaubert colocou, que não é competição, não é um diferencial competitivo, né? Eu acho que é uma categoria de cooperação. Então, acho que a resposta direta aqui é essa. A gente, identificado muito bem quais são os controles, quais são as barreiras e principalmente as consequências bem claras ali, acho que tem as melhores práticas e a gente tem usado bastante benchmark para trazer outras experiências e casos de sucesso para isso. Ok, Davi, muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta, eu mesmo, à Lucy, né? Lucy, olha só, eu acho um desafio e tanto esse que vocês se propuseram a abordar com relação à questão dos fatores humanos, né? Mas a gente sabe, pela experiência, que o sucesso desses programas, né, eles sempre perpassam pelas pessoas, que eu costumo dizer o seguinte: pessoas são uma variável que estão dos dois lados da igualdade, elas podem estar do lado do problema e podem estar do lado da solução, né? E dessa forma, tá, você, quando implanta um programa de fatores humanos assim, você traz um monte de reflexões, mas provavelmente há alguns trade-offs aí, as pessoas começam a ver situações que são conflitantes, porque ao mesmo tempo em que ele tem que ser mais produtivo, ele também tem que ponderar mais a respeito da carga de trabalho, tem que ponderar mais a respeito do quanto que aquilo demanda de cognição no cumprimento de cada procedimento, e aí você começa a ter uma proliferação imensa de padrões, aquilo que eram algumas dezenas de padrões viram centenas e por aí vai, né? Como você entende, né, que pode-se fazer esse trabalho de implantação disso, tendo um nível de envolvimento
patrocinado pelo andar de cima, pela liderança, né, com a participação direta do pessoal que está mais no chão de fábrica, o pessoal mais operacional, mas que, né, também está sendo... Como é que é o envolvimento das gerências intermediárias, né, para apoiar isso? Porque eles, digamos assim, são, né, fazendo aí uma comparação, né, eles são o marisco dessa história, né? Eles são cobrados pela produção, né? E são cobrados pelos resultados ruins. Deu um acidente, o que aconteceu na sua área? Como é que tem sido aí o envolvimento dessas gerências intermediárias, né, nessa jornada que vocês têm implantado lá na SBM? Muito obrigada pela pergunta. É uma jornada. Então, não é alguma coisa que você vira a chave e, no dia seguinte, todo mundo já está padronizado. E, como a gente já conversou aqui, a gestão precisa ser integrada. Então, para você chegar onde você quer chegar no longo prazo, passa até pelo processo de recrutamento e seleção. Recrutar pessoas que já tenham um apetite pelo aprendizado, uma visão mais atualizada da segurança. Mas o que você faz com quem já está na casa? Nós adotamos a estratégia de começar pelo topo. Porque se a liderança não patrocinar e não for consistente com o seu comportamento, com a sua atuação, a turma da base ela entende rápido. O pessoal operacional, as pessoas que efetivamente fazem o trabalho acontecer, eles entendem. Mas eles também vão estar observando como a liderança se comporta. Um escorregão, a gente volta para a estaca zero. E um dos grandes aprendizados dessa jornada é que as pessoas são sempre a solução. Porque, no fim do dia, elas acertam em mais de 99% das vezes. E aí, na hora que vai dar a falha, é que a gente vai olhar para aquele problema que já estava lá, estava latente. Então, é bem bacana você ver o processo de aprendizado acontecendo, quando, no dia 1 que você apresenta o programa, um gestor mais old school te pergunta: então quer dizer que agora não pode mais mandar embora? Nós vamos passar a mão na cabeça das pessoas. Aí você tem que tirar esse medo da pessoa. E, mais adiante, algum tempo depois, você vê um outro gestor falando: não, pessoal, espera aí. Vamos ver o que mais aconteceu, porque não é possível. Esse funcionário já trabalha com a gente há mais de 10 anos. E agora que ele errou, ele não serve mais. E você, quando ouve isso vindo de uma pessoa que não é do HSE, você vê que a cultura está começando a pegar. Ou quando você vê uma pessoa do financeiro preocupada: a gente tem que lembrar de colocar aquela recomendação do RASOP no budget. Aí você começa a ver o pessoal te pegar no corredor: olha, eu soube que teve um acidente, tem uma coisa que a gente pode fazer? E é uma pessoa da qualidade, que quer ajudar. Então, é conquistar as pessoas dando propósito. Porque outro aprendizado da jornada de fatores humanos, as pessoas fazem o que faz sentido para elas. Então, se a gente dá sentido, mostra que tem um porquê, aí, como diz o Simon Sinek, né, começa pelo porquê. Dá um propósito, aí as pessoas vão. E é assim que a gente está conseguindo quebrar os obstáculos. Ok, Luci, muito obrigado. Temos aqui uma pergunta do Gustavo. Né? Obrigado, Gustavo. Eu vou direcioná-la a você, Flávio. Olha só, diz assim: como conciliar ações de curto prazo versus longo prazo na gestão de riscos operacionais sem comprometer os resultados operacionais da organização, mas seguir operando seguro? Né? Foi isso que ele redigiu aqui. Eu acho que ele está pensando aí em trabalhar de maneira equilibrada aí os riscos. Mas, por favor, faça as suas considerações. Obrigado, Gustavo. A gente posso responder a sua pergunta pensando ali numa decisão que está sendo tomada agora, nesse momento, no nível operacional, e poderia pensar também responder ela com uma decisão um pouco mais estratégica de alguém que está aprovando um projeto que vai operar pelos próximos 25 anos. As duas decisões não podem pensar só no curto prazo. Né? E nas duas decisões tem análise de risco envolvida. Né? Cada atividade operacional da Petrobras que envolve algum risco na sua execução, ela tem, por exemplo, uma análise de risco, uma análise de segurança-tarefa, uma permissão para trabalho. São mais de 5.000 exercícios desses diários nas nossas operações. E ali alguém está o tempo todo botando na balança qual é a melhor forma de fazer, qual é a forma de fazer com mais segurança. E, na dúvida, não fazer. É um valor, na dúvida pare, é um valor para a gente, é algo que está escrito lá também naquela política de SMS que eu falei agora há pouco.
Isso é tão forte na nossa cultura que, na última revisão da política, a gente decidiu escrever. O Na Dúvida Pare, ele está lá incorporado, está escrito na política que é aprovada pelo nosso Conselho. E essa é a cultura que a gente quer criar. Então, isso vale também para decisões mais estratégicas, né, a decisão de um investimento, em que a gente precisa também colocar na balança. Óbvio que aí o exercício é um pouco mais complexo, né? O mundo daqui a 20 anos não é o mundo de hoje. Então, quando a gente está pensando também nos desafios que um projeto que vai iniciar a operação hoje, né, vai ter daqui a 15, 20 anos, que os requisitos vão ser diferentes, que as expectativas da sociedade vão ser diferentes, a gente precisa se antecipar a tudo isso, né? Então, isso também precisa ser levado na consideração. Trazer esses riscos futuros, né, a valor presente, né, e colocar isso na decisão que está sendo tomada hoje, é pensar no curto, no médio e longo prazo. Né? Às vezes não é fácil, né? Eu sei que muitas empresas aqui devem ter essa discussão. Às vezes, como é que você coloca até um risco de ESG, você materializa ali dentro do teu processo de negócio para fazer aquilo fazer parte, né, da tua gestão, você materializar aquilo dentro da tua governança, né? E é um desafio que as empresas todas estão trabalhando nesse momento, mas é importante, né? Então, essas decisões elas precisam estar sempre calcadas, sejam elas operacionais, táticas ou estratégicas, elas têm uma análise de risco envolvida, né? Ok, falou. Pode, à vontade. Só pegando um gancho aqui nesses dois pontos, eu acho que, voltando para o nosso tema, que é risco, né? Acho que, quando a Lucy falou aqui de equipes de aprendizado, né, para discutir, o Flaubert traz a questão aqui da tomada de decisão baseada em risco, a gente é bastante abordado, né? Eu sou bastante abordado pelos meus clientes depois de um acidente, falando, poxa, Davi, essa pessoa tinha não sei quantos anos, 20 anos de operação, já sabia aquilo ali de pé, de cós salteado, já tinha feito aquela atividade 1000 vezes e tal, e tomou aquela decisão errada, né? E não tinha percepção de risco. Poxa, será que ele não percebia o risco? E como que eu aumento a percepção de risco, né? Geralmente eu pergunto, poxa, mas o que vocês fazem para aumentar a percepção de risco, né? E muitas vezes a resposta vai para a linha do, poxa, a gente dá treinamento, a gente faz aqui a regra de ouro, a gente avisa, a gente tal. E eu devolvo, eu pergunto, mas quantas vezes você falou sobre o que pode dar errado ali naquela atividade, né? Então, acho que é muito legal. Você falou das PTs, das PRs, você falou do grupo de aprendizado. Quantas vezes a gente junta aquela equipe de operação que conhece aquela atividade de cós de salteado, de fato, para debater aquela operação? Por que o procedimento é daquela forma, né? Teve um estudo que foi feito, tem uma PR, tem um estudo de risco que originou aquele procedimento, mas será que a gente discutiu com os operadores ou simplesmente passou para eles, né? Então, na nossa experiência, isso tem sido elemento-chave para não só tocar na liderança, né, que, como você falou muito bem, está ali numa posição difícil, né, sendo pressionada por cima e por baixo, como também para engajar a equipe embaixo, né? Porque se não houver o entendimento, se a gente não tocar ali naquela pessoa para que ela entenda por que ela tem que usar aquele óculos, por que ela tem que fazer desse jeito e não daquele outro, as coisas vão acontecer e a gente vai ter o acidente de novo, né? Você falou sobre agora a gente não pode demitir, né? Acho que uma das coisas que a gente mais vê também na hora que tem um acidente, na investigação, a gente percebe que aquele operário, aquele trabalhador, ele efetuou a tarefa daquela maneira diversas vezes, sem ter o acidente, né? E o supervisor viu diversas vezes e aceitou, porque estava interesse ali da produção, da velocidade, ou dava menos trabalho, né? Então, quando a gente fala sobre o que pode dar errado, sobre por que aquele jeito não é o jeito certo, você toca tanto na liderança, né, que passa a não ser tolerante, quanto no trabalhador, que entende por que ele está fazendo daquele jeito, né? Então, acho que é o risco na prática, né? Falar sobre o risco na prática. Por favor. Eu queria complementar o que o Davi falou, que foi uma outra vivência que a gente teve nessa jornada. E faz sentido, a gente treinar as pessoas e falar sobre, sempre o líder falando sobre o risco com o empregado. Mas, voltando no assunto de quando a gente dá voz, as pessoas falam.
A gente fez treinamento de como fazer boas observações de segurança. Fala muito do pare, né? Na dúvida, pare. E é sempre assim. Nós falando com a turma que executa. Espontaneamente surgiu numa das nossas unidades um grupo que falou: nós vamos montar o treinamento de observar e intervir. A gente já deu treinamento para eles, tem o treinamento pronto. Mas eles decidiram: não, a gente quer fazer uma campanha. Quando eles fizeram a campanha, você escutando eles falando na linguagem deles, o que eles entendem sobre o que é observar e intervir, você vê como pode aprender. Então, dá essa oportunidade também para que as pessoas falem, né, numa discussão dessa de risco, ao invés da gente dizer, olha, o risco dessa tarefa é essa, no seu ponto de vista, qual é o risco dessa tarefa? No começo pode ser que eles não saibam, mas com o tempo, com a troca, isso começa a emergir. Foi feita a mesma coisa com a questão das regras que salvam vidas, que até então era um negócio que ficava na parede, né? Olha, é a lei, se você não cumprir, você vai ser preso. Era nesse nível. E agora trouxemos pessoas da operação que voluntariamente quiseram falar. Eu quero falar da regra de bloqueio. Você fica emocionado de ouvir. Quando eles falam o que aquela regra significa para eles e como cada um quer cumprir aquela regra. Isso é uma mudança completa de cultura, é dar mais voz para quem executa as atividades, que é quem toca o nosso negócio. A gente sair daquela posição de achar que sabe tudo e tem que transmitir para eles e que eles têm que ouvir e executar, porque muitas vezes a gente faz o procedimento dentro da sala, dá na mão deles e pede para executar, e não pode ter acidente, e aquele procedimento, às vezes, não faz o menor sentido. E fazer com que eles construam isso. Uma longa jornada, mas vai dar muito resultado, eu acredito muito. Perfeito, Lucy. Nessa linha ainda, né, vou fazer uma rápida tessitura aqui, é o seguinte, quando a gente implanta esses programas de gestão, né, pensando aí em melhorar as condições gerais de segurança, saúde e meio ambiente, baseado em risco, né, geralmente a gente está dando voz ali àquele princípio, né, de que os trabalhadores têm o direito de conhecer os riscos que estão submetidos nos seus ambientes de trabalho. Né. Também se trabalha, né, conforme o Flaubert enunciou aí, né, na dúvida pare, que é a tradução do direito de recusa. Né? Mas tem um segundo princípio que a maior parte das organizações, né, passa ao largo, e tem a ver com isso, que é o fato seguinte: é um direito dos trabalhadores participar do processo, tá? Mas não apenas como um agente passivo que recebe um programa pronto e tem que executar. Ele tem, sim, esse direito genuíno, né, de poder fazer a leitura dele, incorporando os saberes e as interpretações que ele dá àquilo que a gente está colocando. Então, eu acho que, quando a gente chega nesse estágio, né, a gente está, de fato, tendo um crescente aí no nosso processo de evolução da gestão de riscos, porque ela, de fato, está sendo introjetada. Ele está não apenas reproduzindo um conhecimento que ele foi instruído a ter, né, mas ele está, ele mesmo, sabendo desenrolar aquilo, né, de uma maneira que faz sentido para ele e com o público com quem ele se relaciona no dia a dia. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, muito bacana. Posso pegar um gancho nisso, Elton? Eu não ia resistir a não falar um pouquinho de fatores humanos, né? Vocês estão provocando aqui, a Lucy falou super Bola bem. quicou, né? Não, eu estou adorando ouvir aqui, está super legal. A jornada de fatores humanos, né, que a Petrobras Pessoa está percorrendo junto com toda a indústria, né, com todos os seus parceiros, né, ela é exatamente isso. Ela começa com o engajamento da alta liderança, porque sem isso a gente não faz nada. Né? E o segundo passo é a gente trazer esse conhecimento. Assim, a gente tem que reconhecer que a gente precisa aprender bastante como indústria sobre esse tema. É um tema que a indústria nuclear e a indústria de aviação civil estão algumas décadas na nossa frente, mas a gente precisa ir nessa trilha também. É um caminho que eu acho que todas as operadoras enxergando, e trazer a fluência nesse tema para dentro da empresa. Isso é meio que um tubo em U, né? Aqui, na base, está exatamente esse aprendizado operacional, esse engajamento das pessoas. E aí o modelo ele desafia um pouco a gente, porque assim, essa fluência que a gente dá primeiro para a liderança não é para resolver o passo 4, que é resolver os gaps do sistema de gestão e tornar a empresa resiliente, não. Na verdade, é para aprender a ouvir. É para a gente calibrar o nosso ouvido. E, primeiro, não é só aprender a ouvir. Primeiro, precisa criar o espaço, né, de segurança ali, psicológica, o espaço em que as pessoas se sintam à vontade
para que os problemas surjam. E tem tudo a ver com gestão de riscos, né? Porque aí, às vezes, emergem coisas, e a gente já viu isso, né? Quem estuda alguns acidentes aí que já ocorreram na indústria, geralmente lá vai aparecer aquela questão do silêncio organizacional, de coisas que não emergiram, né? Na alçada correta ali, para que fosse conhecido e tratado adequadamente. Então, você dá espaço para que as coisas surjam, e aí dá a oportunidade de você aprimorar o teu sistema de gestão antes que a falha aconteça. Ou, se ela aconteça de forma segura, né? Então, é uma coisa assim mágica, mas que leva tempo, né? E que envolve praticamente todas as pessoas que estão na organização. A gente está falando sobre estudo de risco aqui, eu estou me coçando para falar, porque eu recomendo aí para vocês assistam o filme que conta a história de Fukushima, que lançou recentemente, e ali é uma aula, né, assim, para a gente aprender e trazer ensinamento para nossas empresas, né? Para quem não lembra lá, a usina ficou em blackout e aquilo foi que causou todo o problema, todas as explosões, e a usina está parada até hoje, enfim, virou um problemão lá. Mas ali a usina perdeu toda a sua capacidade de reação, porque quando veio o tsunami, todo o sistema de geração de emergência da usina estava no nível do mar. Acho que qualquer pessoa que nasce no Japão sabe que tem terremoto e tsunami, mas veja como pessoas tão competentes, tão preparadas, depois de tanto aprendizado, tanta coisa que já tinham passado na indústria, veio algo que para eles foi imprevisível, em tese, não conseguiu ser percebido, ser antecipado ali dentro dos estudos de risco, e os melhores operadores da usina se viram num cenário que eles nunca tinham treinado na vida, que é operar uma usina em blackout. A sala de controle toda apagada, né? Isso não aconteceu em Chernobyl, não aconteceu em 3 Mile Island, e eles se viram com o novo. Então, será que a gente conhece todos os cenários que a gente pode enfrentar, né? Esses exercícios, esses times de aprendizado, as pessoas às vezes levantam hipóteses, né? O caso que está todo mundo conversando agora, que é o caso do submarino, né? Que eu acho que é o assunto do momento, infelizmente, né? Uma notícia triste, né? É uma tragédia, né? Assim, a gente espera que as pessoas sejam resgatadas, mas cada dia que passa a esperança diminui. Mas é um exemplo também, né, de que assim, quantos avisos também não surgiram ali ao longo do caminho, né? Quantas mensagens não foram dadas, e de repente naquela empresa ali que estava com uma ânsia de inovar, de fazer algo diferente, mas também não conseguiu perceber, parar e racionalizar aquilo e tratar e gerenciar aquele risco da forma correta, né? Então, colocou as pessoas, vendeu um serviço caríssimo, colocou a vida de pessoas em risco, e é o que a gente está vendo. Então, mais um case aí para a gente estudar, para a gente aprender. Sem dúvida. Você falando, me lembrou em 2007, eu fui fazer um treinamento no Japão, né, e visitando uma refinaria lá em Mizushima, chamou a atenção, né, que na área administrativa, em todos os lugares por onde a gente andava, tinha um cartaz, Remember June 23. Remember June 23. A gente ficava, o que será que aconteceu dia 23 de junho, que esses caras toda hora querem lembrar isso? O que foi que aconteceu? Né? É que depois eu fui conversar lá com o supervisor, né, e ele informou que tinha havido, anos atrás, né, um acidente, né, e que o acidente em si não foi tão grave, mas o nível de resposta dado à emergência foi que, na verdade, suscitou aí as lesões. Então, muita gente se machucou de forma séria porque não tinha incorporado os aprendizados. A gente fica sempre pensando, poxa, não, mas a cultura japonesa é uma coisa assim tão, né, consolidada e pode ter acontecido isso. Olha, isso não é uma característica de uma cultura. Os seres humanos, né, estão sujeitos a ter esquecimentos, e por isso, aqui e acolá, a gente tem que estar reavivando esses aprendizados, né? O treinamento, né, você posicionou aí, ele não é necessariamente a solução de todos os males do mundo, ele não é a panaceia, mas ele é a porta de entrada, né? E à medida em que ele vai sendo, né, os conceitos vão sendo reavivados, né, a gente consegue manter as pessoas num nível de preparação para um resultado inesperado, né? E, para fechar essa história, né, eu fiquei 21 dias no Japão sem nenhum grande problema, até que, no dia de ir, né, deu um terremoto, rapaz. Eu saí de lá num desespero.
deu tempo de embarcar. E, graças a Deus eu não tive maiores implicações, mas é uma situação assustadora. Pode. Só um comentário. Eu acho que a gente começou falando de uma forma ampla, né, sobre riscos, né, e a gente entrou num caminho aqui de fatores humanos, né, que acho que foi meio que natural aqui. Mas eu acho que a lógica, quando a gente pensa em sustentabilidade, a lógica da gestão de risco, e aí pegando de novo o que o Flaubert colocou, sobre entender as partes interessadas, essa lógica se aplica para qualquer evento, né? Se eu estiver fazendo uma análise de cadeia logística, de variável da commodity, se eu pensar enfim, em qualquer aspecto também não técnico de risco, essa lógica também se aplica, né? Da mesma forma, eu posso ter equipes diferentes trabalhando sobre aqueles controles, com dificuldades, talvez, ali de operacionalizar os planos de mitigação. Então, se eu consigo falar sobre o risco, seja qual for, eu consigo integrar melhor, né? E é daí que vão sair os indicadores para a gestão da sustentabilidade como um todo, né? Não só no operacional, que eu acho que é um tema super forte, que às vezes é negligenciado pelo RM corporativo tradicional. Então, trazer isso à ligação do RM é importante, ao Enterprise Risk Management, mas essa filosofia de gestão de risco, de integração, ela se aplica tanto ao técnico quanto ao não técnico também. Não, perfeito. Bom, eu vou, com isso, considerar que você acabou respondendo a pergunta que o Breno encaminhou aqui, porque ele queria exatamente essa fala sobre os riscos não técnicos. Eu acho que estamos já no finalzinho aqui do nosso bloco, então eu vou entender que ela tá devidamente considerada aí, né, os riscos não técnicos, né? Eu queria chamar aqui a pergunta do Felipe Amaral, da Altave, né? A pergunta dele é: qual a visão de vocês sobre a visão computacional como complemento tecnológico no apoio do gerenciamento de riscos nas operações? E aí eu deixo vocês livres para dizer quem quer, né, falar sobre essa questão, por favor. Esse tema conecta muito com um dos aspectos que se pode trabalhar em fatores humanos, que é a ergonomia cognitiva. A gente tem que se preparar para isso. Esse é um mundo novo, não dá para fugir. Nós vamos precisar desenvolver novas habilidades. Vem aí plataformas totalmente auto-operadas, onde provavelmente você não vai ter ninguém a bordo, mas você precisa ter pessoas que saibam lidar com esses programas. Então, passa por começar já a nos educar todas as equipes operacionais e até mesmo os gestores, para saber usar essas ferramentas ao nosso favor. Porque elas vieram para ficar, não adianta ter medo da ferramenta, não adianta ficar com aquela preocupados de que, nossa, vamos perder nossos empregos, como fala aí na internet, né? Como podemos navegar nessa onda? O que a gente pode aprender? É aprendizado contínuo. E é a forma que a gente vai ter de sobreviver aí, crescer nesse mundo novo. Ok. Vai lá, Flávio. Não, esse negócio de novas tecnologias, suportando a gestão de risco, né? A gente está com um projeto também bastante interessante na Petrobras, que a gente chama de gestão dinâmica de barreiras, né, de segurança do processo. Então, assim, aquilo que a gente faz lá no estudo de risco, né, que parece muito estático, né, aquele monte de controles ali de salvaguardas, né, de prevenção, de mitigação, aquilo ali, na verdade, no dia a dia é vivo, né? É um organismo vivo, né? Você tem todo dia numa planta equipamentos que estão operando bem, um que podem estar em manutenção, um que pode estar precisa ser trocado, precisa ser contingenciado, etc, etc. Isso faz parte do dia a dia. E como é que você gerencia esse estado de coisas em tempo real, né? Dando a melhor informação para quem está operando a planta, para que ele direcione os recursos para o lugar correto naquele dia, naquela hora, né? Que é a gestão baseada em riscos. Então, a gente tem trabalhado nesse projeto, que é o que o Davi falou, né? Quando a gente vem para nossas empresas e tenta conectar tudo isso, são dezenas, se não centenas, de sistemas de informação diferentes ou processos diferentes. Então, usar a tecnologia para nos ajudar a integrar essa informação, né, dentro de um modelo que represente ali os cenários de cada ativo, é um projeto que está em desenvolvimento, né? E a próxima geração disso com certeza, você conectar a inteligência artificial nesse processo todo, né? Para tudo que todos nós fazemos aqui, é bom a gente começar a pensar como é que a inteligência artificial pode nos ajudar a fazer melhor. Né, eu ouvi uma frase que o cara falou o seguinte:
na verdade, nós não vamos ser substituídos pela inteligência artificial. Ninguém aqui precisa ter medo disso. Agora, você pode ser substituído por alguém que usa a inteligência artificial melhor do que você. Né? Então, é um assunto que a gente precisa aprender, né? E precisa olhar para os nossos processos, como é que a gente pode criar valor com isso. Né? E, na área de gestão de ativos, na área de segurança de processos, tem muitas oportunidades. Só muito rápido aqui, acho que você tocou no ponto-chave, deu o exemplo da segurança do processo. Acho que, quando eu comecei falando, eu falei que um dos passos é usar tecnologias digitais. Né? A gente tem usado muito analytics prescritivo para justamente traçar causa e efeito nos eventos. Né? Então, o volume de inputs que você tem sobre desvios e alertas é humanamente impossível. Né? Então, a inteligência de dados, né, a inteligência artificial, entra muito forte aqui para que eu consiga extrair dessa variedade de sinais quais são aqueles mais importantes que eu preciso agir. Né? Então, eu diria que é essencial, imprescindível daqui para frente. Bom, 30 segundos finais, né? Eu não vou me alongar mais, eu vou simplesmente agradecer imensamente aí, né, a esse grupo seleto que veio aqui, né, falar um pouco aqui sobre a visão integrada de riscos. Né? Eu acho que isso é um assunto instigante, né? Daria para a gente ficar conversando aqui horas sobre esse assunto. Né? Tá um papo agradável, eu acho que vocês compartilham da mesma percepção, né? E acho que todo mundo aqui tem uma densidade grande aí para poder ficar falando por muito mais tempo. Infelizmente, nós não temos mais. Acabou. Eu quero agradecer a participação de todos vocês que puderam nos acompanhar aqui, né? Agradecer institucionalmente ao IBP pela organização do evento, né? E, em nome da Abrisco, né, poder também registrar aí os nossos agradecimentos institucionais. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.